Bom, pessoal, dando continuidade então às nossas aulas sobre layout, arranjo físico, na verdade, essa é a segunda aula. Vamos falar aí inicialmente, então, abordar a aula, iniciando sobre sequência de estudos de área. A determinação dos locais para o almoxarifado faz parte de um estudo global, né, das áreas e do layout. A sequência sugerida é a seguinte. Item A, levantamento de dados, né? É a fase inicial para a obtenção dos dados, informações a respeito dos produtos, processos, lotes padrão e áreas requeridas para os equipamentos, serviços, corredores, departamentos e setores. Tudo isso nós já falamos. Se nós já temos um layout, se a operação já existe, eu vou utilizar os dados que eu tenho da operação, né, anterior para eu planejar o meu futuro layout. Se ainda não existe nada, eu vou fazer tudo isso utilizando dados matemáticos, utilizando estatística, utilizando informações, né, qualitativas e quantitativas das áreas de suprimentos, das áreas de vendas, de PCP, de engenharia, para montar, né, todo esse banco de dados que eu preciso e assim determinar aí o meu planejamento, não é? Item B é a determinação dos fluxos, né? Determinar em que sequência serão processadas as operações envolvidas em cada passo e suas relações desejáveis a cada operação, ou seja, na área de produção, qual é o processo de produção de acordo com a folha, né? A folha de processo dos materiais, de acordo com o processo de armazenagem e movimentação, que tipo de equipamento, qual o tamanho do corredor para esses equipamentos, né, equipamentos de movimentação, equipamento de armazenagem, espaços entre eles, capacidade de cada processo ali, entre processos, seja por processo, ou seja, por produto ou mesmo células de produção, quais as áreas que eu tenho que ter ali de armazenagem, de células de produção, por exemplo, trabalham bastante com o sistema de mercado, né, de peças à disposição ali, um estoque mínimo, um ponto de reposição ali, nesse supermercado, como se fosse uma gôndola, para que a célula de produção tenha autonomia de produção, e seja quase que intermitente a linha de montagens. Então, tudo isso, a análise de dados e a análise do fluxo é fundamental para, né, e nessa sequência, seguindo essa sequência, teremos aí todo o estudo das áreas que podemos determinar. No item C, nós vamos ver qual que é a esquematização desse fluxo, não é? Os fluxos possíveis de matérias-primas numa mesma empresa, né? Podem ser enquadrados em 4 tipos fundamentais, não é? Lados opostos, como falamos lá, nós vamos pensar num layout onde tem um fluxo que o material entra de um lado no processo, seja ele por produto, por processo ou por células de produção, que ele entra de um lado e saia de um outro lado, uma célula, né, reta, ou são lado e extremidade, né? Eu tenho paredes ali entre, né, um ângulo, né, formando um ângulo onde eu possa entra de um lado e sai de outro, ou mesmo lado e extremidade formando aí um U, não é mesmo? Ou um mesmo canto, não é? Enfim, são todas opções de esquematização do fluxo, não é? O fluxo que eu quero que o material siga dentro da minha empresa. Isso às vezes ocorre em função do próprio prédio, né, que foi alugado, ou do terreno onde vai ser construído o prédio, a característica desse terreno. Tudo isso influencia diretamente na esquematização do fluxo, né? Como eu pretendo que o fluxo siga, como eu quero planejá-lo, qual é a melhor opção.
planejamento da área do almoxarifado, né? Primeiro item, vamos dizer assim, depois que eu olhei o fluxo do layout como um todo, né, o mapa fluxograma, né, eu vou olhar o planejamento do almoxarifado, né, se ele vai ser centralizado ou não, e agora cada espaço, cada área, né, o objetivo é a distribuição interna, deve ser tal que satisfaça as seguintes questões, não é? Deve ser fácil localizar qualquer material armazenado, seja o almoxarifado centralizado ou não. Quanto mais fácil eu puder localizar o material, mais produtivo será a minha operação, o meu processo. A disposição deve facilitar as atividades de controle, muito importante, não é? Eu sei que é uma área operacional, nós estamos preocupados com produtividade, com produção. Há aí uma cobrança da fábrica, há uma cobrança de suprimentos pela recepção dos materiais num tempo plausível, né, num tempo adequado, porém nós não podemos facilitar aí os erros, temos que facilitar sim o controle das atividades. Todas as atividades têm que ter o seu tempo de controle respeitado. Deve ter flexibilidade, não é, para modificações, conforme falamos, planos futuros, planejamento estratégico, possibilidades de atendimento de novos produtos, novas tecnologias, enfim. Temos que ter aí um ponto de flexibilidade dentro do almoxarifado. A proporção entre área útil e área para corredores deve ser o mais alto possível, ou seja, o corredor ele será adequado ao equipamento que eu escolher. E esse equipamento eu vou escolher visualizando a característica do meu produto. Porém, eu tenho que ser o mais assertivo possível entre áreas de armazenagem e áreas de movimentação, não é? Que seja muito bem aproveitado, tanto uma quanto outra. Melhor aproveitamento dessas áreas faz com que eu ganhe espaço para outras atividades da empresa, né? Como vimos lá desde o início, nós podemos, com as áreas de movimentação e armazenagem, ocupar mais de 50% de uma empresa, de uma indústria, né? de um armazém, de seja lá o que for, com áreas que ficam mortas, não é? Áreas que são utilizadas para processos que nós temos que ter o cuidado de reduzir o máximo possível essa utilização. Muito bom. Continuando então com a questão de planejamento de almoxarifados, né? Vamos para o item B, né? Já falamos aqui dos objetivos do almoxarifado, né? Vamos falar agora sobre uma sequência de estudo, né? Um levantamento de dados em função de características de material, dimensão, peso, tipo, embalagem. Isso para cada almoxarifado. Para cada almoxarifado tem que ter a sua característica, principalmente se for um almoxarifado, se forem, né, diversos almoxarifados descentralizados aí, né? Características do planejamento, as quantidades de recebimento, de armazenamento, de frequência de solicitações, tamanho dos lotes, né, de solicitações. Quando a gente descentraliza o almoxarifado, nós verificamos que cada um deles tem a sua característica muito peculiar a cada material, né, a cada processo, a cada cliente que ele atende. Características do almoxarifado, as próprias instalações, os equipamentos de manuseio e métodos e equipamentos de armazenagem, não é? Almoxarifados de peças pequenas, almoxarifados de peças com dimensões maiores, enfim, cada um deles possui uma característica e é nessa sequência que a gente vai estudando e dimensionando as nossas áreas, para que a gente tenha um almoxarifado bastante produtivo e bem
elaborado, né, com um layout bem planejado. Os princípios básicos para o layout, então, de almoxarifados, de armazéns, né, os materiais podem ser dispostos obedecendo 4 critérios, basicamente. Sequencialmente, seguindo os códigos, aquela codificação inteligente, né, que eu coloquei. Eu posso seguir esses códigos para facilitar aí a localização dos materiais. Eu posso, segundo a disponibilidade de espaço, ou seja, não ter uma localização física, né, ela ser totalmente flexível. Eu coloco o material onde tiver espaço, porque eu tenho aí maneiras de controlar, né, seja ela manual, visual ou através de software, né, de localização de material, bastante competente. Segundo critério de frequência de movimentação, né, ou seja, curva ABC. O que eu mais movimento eu coloco na frente, o que eu menos movimento coloco atrás, enfim. Utilizo a curva ABC também, né, não só na questão de volume, mas também de peso. Às vezes tem um material que eu não movimento ele em grandes volumes, mas ele tem um peso muito grande, assim, é um material pesado, então eu prefiro deixar esse tipo de material mais próximo também à expedição. Então, quando eu fizer a curva ABC, eu vou levar em consideração o volume vezes o peso, que vai me dar uma nota e que eu vou poder, através dessa nota, fazer uma nova classificação ABC. Os itens 3 e 4 normalmente são as melhores opções, ou seja, né, frequência de uso, classificação ABC para determinar os melhores locais, né, eu simplesmente me basear em quantidades de vendas, ou eu, através da curva ABC, fazer um trabalho mais técnico, mais bem elaborado, e levar em considerações outras características como peso, volume do material, dimensão, não é? E outras coisas mais. E o item B, aproveitamento do espaço cúbico. Né? Depois desses critérios, uma coisa importante é aquela visão tridimensional, não é? Olhar todo o espaço que nós temos dentro do armazém, né? Quais são as restrições de segurança e legais e do próprio prédio, do material de armazenagem, o quanto ele alcança de altura. Tudo isso é relevante para pensarmos no layout dos almoxarifados ou armazéns aí, conforme aquilo que estamos planejando. Dentro ainda dos princípios básicos, no item C, vamos falar de proteção. Temos que pensar então aí nos equipamentos, né, contra incêndio. Temos que pensar aí naqueles materiais que têm alguma restrição, que podem conter aí com o tempo corrugem ou corrosão, onde nós devemos armazenar, como verificar a segurança desses materiais para que isso não ocorra, deterioração e evaporamento, né? Tudo isso são características, qualidades dos materiais, intrínseco a cada tipo de material, para evitar poeira, não é? Como que eu vou fazer essa proteção, roubo, não é? Alguns itens são de fácil manuseio, pode-se colocar no bolso, são peças pequenas, peças caras. Eu vou fazer um cercado para esse tipo de coisa, onde poucos terão acesso, não é? Para eu evitar todo esse tipo de problema. Umidade também, né? Não só calor, como frio pode causar ali uma umidade diferente, seja ela alta ou baixa, que o material exija, não é? Quais são as áreas que eu tenho adaptadas para esse tipo de problema. Áreas para espera transitória, né? Aquelas áreas que já falamos sobre um processo e outro, né? Do recebimento para a armazenagem, da armazenagem para a expedição ou para a fábrica, enfim.
Cada módulo deve ter um submúltiplo de dimensão total, ou seja, cada módulo dentro do almoxarifado ele deve ser múltiplos, né, para que você possa aumentar ou reduzir o almoxarifado sempre numa proporção adequada, não é? Então, assim, para que seja um almoxarifado, para que seja um espaço, um layout proporcional, né, para que ele tenha uma regra inteligente para crescer, não é? Eu não cresço ele assim fazendo puxadinhos, eu vou crescendo o meu almoxarifado de forma racional, criando módulos, né? Fazendo múltiplos ou submúltiplos da minha capacidade de estoque. Então, quando, por exemplo, eu vou crescer um almoxarifado em percentual, eu vou colocar lá o quanto isso representa em número de posição pallets, por exemplo, ou em capacidade de armazenamento cúbico, não é? Sempre fazendo múltiplos. Os produtos que exigem medição, próximos aos aparelhos de medição, na verdade, se eu tenho lá vários produtos que eu preciso medir altura, largura, densidade, seja lá o que for, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter equipamentos próximos para agilizar esse tipo de processo, né? Um quadro de ferramentas próximo a esse ponto, né? a esse local. E, por último, o próprio layout, ou seja, verifica até através do mapa, fluxograma, ou se já é um layout existente, se ele está adequado a todos esses princípios comentados aqui, ou se não, podemos planejar um novo layout ou modificar com a flexibilidade que o layout atual tem para rever todos esses princípios, todos esses conceitos, ok? Falaremos agora então sobre identificação de áreas e locais nos armazéns, nos almoxarifados. Primeiro ponto, divida o espaço em grupos de prateleiras e blocos, não é? Você vai ter lá prateleiras, corredores, você divide em grupos para que você saiba que determinados grupos de prateleiras são para materiais de uma característica ou para material de outras características. E mesmo que seja um almoxarifado totalmente flexível, né, você pode sim ainda dividir em grupos para que você saiba onde você pode realizar serviços, por exemplo, de inventário por grupo, enfim, da melhor maneira que você puder dividir um armazém, se você conseguir fazer essa divisão em grupos de prateleiras ou em blocos, né, e dando nomes a cada um desses blocos, a cada um desses grupos, fica mais fácil das pessoas identificarem de que região do armazém você está falando, não é? Quando o assunto for algum tipo de desenvolvimento local, né, do prédio, de equipamentos, enfim. Comece a identificação pelo canto fixo, não é? Para expansão, ou seja, você tem um canto lá que é aquele canto que é o primeiro ponto do armazém, e quando for crescer, ele vai crescer além daquele ponto, não é? É um ponto fixo do armazém, que aquele nunca vai mudar. Normalmente aqueles próximos às colunas, aos alicerces, né? As portarias, né? Aquele ele tende a não mudar, por quê? Porque costuma ser um canto fixo. Use de preferência letras para identificar os blocos, né? Dentro de cada bloco, numere as fileiras de prateleiras, não é? Então você tem letras e números, códigos alfanuméricos. Na mesma prateleira, identifique os escaninhos usando letra num sentido e números no outro. Também um código alfanumérico, ou seja, você vai ter lá o bloco A, rua 1, e dentro dessas prateleiras você vai ter lá
os escaninhos também usando letra, né? Nível A, nível B, nível C, posição 1, posição 2, nível B, posição 1, posição 2, enfim, você vai conseguir distinguir, né, quais são as posições para quando você fizer a localização do material, você conheça muito bem a sua área, você saiba qual é a regra, né, de identificação de áreas, de local. Ok? Muito bom. Vamos falar então um pouco sobre os corredores. Os corredores devem ter mão única, já falamos bastante disso, exceto aqueles principais. Em alguns casos você tem, né, não serve para todos, aqui não é uma regra geral, mas em alguns casos o corredor principal ele pode dar acesso a todos os outros corredores, né, quando o seu armazém está na horizontal, por exemplo, e os corredores na vertical. E aí, ao contrário, né? Quando as prateleiras estão na horizontal, né? As ruas estarão na horizontal e a rua principal está na vertical, né? Seja ela ao lado ou seja ela ao centro do armazém, né? Dividindo as prateleiras. Isso no corredor principal, o que vai acontecer? Você vai ter mão dupla para facilitar o acesso, né, e a saída, a entrada e a saída do material ou do equipamento de movimentação para a expedição ou para a fábrica. Não é local para armazenamento, ou seja, corredor, gente, por mais picos que tenhamos, quando pensarmos em layout, temos que pensar num layout que absorva todos os picos de demanda. Não podemos permitir que corredores virem locais para armazenar material, nem mesmo temporariamente, tá? Isso influencia diretamente em produtividade, em controles, em avarias, em acidentes, enfim, em tudo que de ruim e que a gente quer e precisa evitar. Devem conduzir as portas, se possível, ou seja, sempre os corredores, você deve ter uma doca ao final dele, não é? O ideal é que tenha, não é? Sempre que possível. Quando não tiver, você, pelo menos o corredor principal, tem que ter acesso à porta. Aí é mandatório, ok? As intersecções devem ser minimizadas, ou seja, se você vai fazer um layout, opte por um corredor principal lateral e não central, não é? Se você puder, obviamente. Porque quanto mais você minimizar intersecções, menos acidentes você terá, né? Mais fácil, menos material para identificação, para visualização, menos espelhos, né? Espelhos côncavos e convexos, normalmente os convexos, para você conseguir enxergar os dois lados da operação, o corredor de cruzamento para quem está passando e para quem vem ao longe, ok? Essa é a ideia. Os corredores têm que ser largos bastante para conduzir uma operação eficaz, não só para as máquinas, como para os homens, não é? Normalmente você vai ter a máquina fazendo o trabalho nos corredores, porém você pode ter uma equipe ali fazendo contagem ou auxiliando na identificação, na localização do material. Então os corredores têm que ser adaptados não só à máquina, ao espaço que essa máquina precisa, também ao espaço de movimentação humana. As colunas podem ser usadas como linhas de fronteiras, não é? Quando falamos lá em dividir os estoques em blocos, podemos usar as colunas que vão servir até de alicerce para placas de identificação ali de grupos, de prateleiras, não é? De corredores. Então, vamos usar as colunas para esse tipo de trabalho, né? Desde que as colunas não estejam ao centro do corredor, óbvio, né? Nunca. Dar acesso a todos os itens estocados, não é? Então,
os corredores, eles têm que dar acesso a todos os itens estocados, armazenados. Não pode ter itens escondidos atrás de colunas onde não haja corredor. Temos que ter acesso, mesmo que sejam itens obsoletos, né, avariados, de baixa movimentação. Por quê? Porque se nós escondemos o problema, nós nunca mais vamos mexer com aquilo. Então temos que deixar uma área lá que incomoda, sim, até que você resolva o problema, né? Até que o item, aquele item, você informe a diretoria qual é o espaço e os corredores comprometidos para que eles tomem decisão, né, de dar fim àquilo, de fazer uma venda, de sucatear, enfim, aquilo que for necessário. Devem ser identificados com uma linha de 8 a 10 centímetros marcada no piso, todos os corredores da fábrica, os corredores dos armazéns, os corredores, né, da expedição, todos esses corredores onde há tráfego de equipamentos e principalmente onde há passagem de pessoas, né, há que ter ali uma sinalização adequada, tanto para as máquinas quanto para as pessoas. Faixas de pedestre, onde as pessoas podem atravessar, onde não podem, tá? Fundamental. Tudo isso evita acidente, né? E ganha produtividade. Qual que é, em regra, né, assim, o cálculo da largura de um corredor, não é? Como que ela deve ser calculada? Então nós vamos calcular o A, aí, que é a largura mínima do corredor, não é? Que é a capacidade do equipamento, não é isso? A largura mínima do corredor, ela vai ser uma soma, aliás, de vários outros fatores, né? Que será igual ao quê? Ela será igual à distância da face da carga até o limite do equipamento estendido, né? Esse é o primeiro item, ou seja, você vai medir o pallet. Se é um pallet padrão, 1 por 1,20, você vai pegar ele sempre pela frente ou pelo lado, então ele vai ter 1,20 ou 1 metro, mais a distância do equipamento, que será aí de, sei lá, 4 metros, então você vai ter que ter um corredor de 5 metros somente nesse cálculo aqui, né? Somando a carga mais o equipamento. O W é o comprimento da carga ou do garfo, não é? Às vezes a carga ela extrapola o pallet, ou o próprio garfo da empilhadeira, ou a própria pá, ou o próprio cilindro, né, da empilhadeira, ela extrapola o tamanho da carga ou do pallet. Então é necessário que sejam somados essas distâncias, não é? Você coloca uma folga desejada, né, seja estabelecida sempre em centímetros ou em percentual. O ideal é que seja em centímetros, aí em torno de 30 centímetros, e o K, que é o espaço necessário para o operador controlar a pé, não é? Aquilo que nós falamos, quando você tem movimentação de materiais e é um corredor de armazenagem, ele não é feito para passagem de pessoas, porém você tem sempre, ou em alguns casos, o conferente auxiliando ali o operador de logística, de empilhadeira, em alguns casos, né, não é o ideal, mas em alguns casos você pode ter uma pessoa a pé controlando o processo, não é? E para isso também você, se for o caso, precisa ter um espaço adequado. A estocagem a 90 graus ou a 45 graus, não é? Aquelas estocagens de lado, como garagens que são feitas, né, na transversal e não retas, isso pode melhorar as condições de tráfego, aumentar a capacidade do armazém, ou até mesmo quando é necessário em função da adequação ao prédio, né, ao espaço físico que você tem. Em alguns momentos pode ser que você tenha pontos no seu armazém que não sejam retos, né, que não sejam de frente, que sejam aí transversais.
o layout de armazém com módulos de porta-pallets, né? Quando você calcula o porta-pallet, você já vai colocar ali um espaço do porta-pallet para a linha do corredor, né? Aquela linha que você vai fixar no chão, que já precisa de ter ali um espaço da parede, não é? Suficiente para quê? Para o próprio equipamento, o próprio porta-pallet precisa daquele espaço para que quando uma empilhadeira, né, ou um outro equipamento qualquer se aproxime, não haja impacto, né, entre um e outro. E cada tipo de estrutura de porta-pallet vai exigir aí um espaço adequado. Então, a largura mínima de um corredor é a soma de todos esses itens. Tem que levar em consideração todos esses itens. Por isso que empilhadeiras com mais flexibilidade, bilaterais, trilaterais, né, que giram, enfim, que deslocam lateralmente a carga, todos esses equipamentos têm que ser levados em consideração. Quanto menos a própria empilhadeira, o giro da empilhadeira exigir de espaço, menor será a distância que você vai ter de corredores, maior será o aproveitamento da sua área de armazenagem, ok? Muito bom. Com isso, finalizamos então as nossas aulas sobre arranjo físico e layout, ok, gente? Que é a mesma coisa, sem dúvida. Continuamos então nas próximas aulas com outras matérias sobre logística integrada. Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até breve.